Eu não sei, talvez você não tenha a percepção ainda nesse momento que está acontecendo aqui. Talvez você não está percebendo aquilo que está acontecendo nessa manhã. Mas presta atenção aqui. Os frutos que você vai começar a colher a partir dessa semana. E eu não estou falando algo de mim, eu quero que você entenda. Eu não estou falando algo de mim, estou liberando sobre você uma palavra profética. Aquilo que você vai começar a colher nesta semana é fruto da chuva que o Senhor derramou nessa manhã sobre a sua vida. Não é sobre um pastor, uma pastora, é sobre uma liderança, sobre uma igreja, não. É sobre o reino de Deus, céus abertos nessa manhã, sobre esse lugar. E aí quando você começar a colher esses frutos, me deixa saber. Eu quero ouvir o seu testemunho, porque eu creio naquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã aqui. Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, e é o motivo pelo qual nós estamos aqui. É o motivo pelo qual você vai para a sua faculdade. É o motivo pelo qual você vai para o seu trabalho. É o motivo pelo qual você chega no posto de gasolina. É o motivo pelo qual você chega no pedágio. É o motivo pelo qual você vai na farmácia, no supermercado. Você só está nessa terra porque o Senhor tem um propósito específico para você. O Senhor tem um chamado específico para mim e para você. E porque Ele tem um chamado específico para nós, de uma forma individual, Ele nos coloca de uma forma coletiva a andar juntos, para que juntos nós possamos ser preparados, formados, forjados à sua imagem e semelhança, para que nós possamos então alcançar aquilo que Ele tem para nós. O tema da minha mensagem nessa manhã e aquilo que Deus tem falado comigo durante essa semana é gerados para servir. Talvez você tenha vivido dias que você está procurando motivo. Você está procurando motivos para a sua existência. Quem de nós nunca teve aquela crise, mas, cara, de verdade, por que eu faço tudo isso? Qual o motivo de tudo isso? Acordar pela manhã, fazer tudo que eu faço, estudar o dia inteiro e dormir à noite, e pela manhã eu acordo e eu estudo o dia inteiro, e eu vou dormir, e eu durmo e acordo, e aí eu vou trabalhar e eu faço tudo. É sempre aquela rotina. Por que eu faço isso? Qual o motivo? Será que se eu não tivesse aqui as pessoas perceberiam a minha falta? Claro que eu estou falando dos meus pensamentos, não dos teus pensamentos. Estou falando de mim agora, não de você. Né, as mães, não sei na sua casa, mas na minha casa era assim, quando eu era pequeno, minha mãe dizia: quero ver o dia que eu morrer, o dia que eu sumir, como é que vai ficar essa casa? Se eu não fizer, ninguém faz. Murilo, a toalha mais uma vez em cima da cama. Confesso para vocês que isso às vezes eu ouço até hoje, casado. Quem nunca, né, os homens? Tão mais fácil deixar em cima da cama. Quantas vezes você não se perguntou, será que se eu não for trabalhar, vão perceber que eu não fui? Deixa eu contar um segredo para você, não faça isso, não falte. Talvez o seu chefe perceba que você não está sendo tão ausente lá, tão presente, aí vai lá, acho que não. Mas todos nós temos em nós o Espírito do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. E quando Deus forma o homem do pó da terra, com as suas próprias mãos, Ele vem e sopra nas narinas do homem, e Ele coloca o fôlego de vida. Então, em você, em mim, em toda a humanidade, existe uma essência, um DNA espiritual. E essa essência, esse DNA é do próprio Deus. Você só consegue porque o Senhor permite.
Você só consegue inspirar e expirar. Você só consegue respirar porque o Senhor permite. Mas qual o motivo da minha existência? Eu faço e ninguém reconhece. Dia após dia eu fico fazendo e nem o muito obrigado. Marcos 10, 45. É uma palavra simples, objetiva e não precisa de tradução. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Porque o Filho do Homem é o próprio Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Será que eu nasci só para malhar ferro? Murro em ponta de faca? Será que eu nasci só para, todo dia a mesma coisa? Serviço, trabalho, sem propósito, é religiosidade, é ativismo. E talvez você levante todo dia pela manhã, e você vai para a academia, você vai malhar, e você vai fazer essa corrida, e você faz seu devocional, e você toma o seu café, e você sai para trabalhar, você faz tudo, todo dia, milimetricamente, e ainda tudo cronometrado. E no final do dia você chega e diz, de que adiantou? Amanhã é tudo a mesma coisa. Eu saio, eu pego meu ônibus, ou eu pego meu carro, e eu saio viajando, saio dirigindo para essa cidade, caminho, e é sempre a mesma coisa. Eu confesso para vocês que eu particularmente tenho problema com a rotina. Então eu faço todos os dias alguns trajetos que eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu saio de casa, eu levanto pela manhã, e aí eu vou, depois tenho que levar os meninos no colégio, e eu volto. E às vezes os meninos perguntam para mim, pai, onde é que você está indo? Ué, para o colégio. Mas por que você está indo por aqui, pai, é mais longe? O pai cansou de ir por aquele caminho, eu quero ir por outro caminho. Eu quero olhar o mar. Pai, mas aqui é mais longe, vai demorar. Não tem problema, a gente tem tempo. Então eu gosto rotineiramente, de quebrar a minha rotina. Porque eu não gosto de estar preso àquilo que não é eterno. Mas existe um motivo pelo qual você faz o que você faz todos os dias. E é o mesmo motivo pelo qual Jesus veio para essa terra. E aí muitas vezes nós enfatizamos aqui a palavra que diz, Jesus não veio para servir, não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Então é isso que eu preciso fazer. Então eu faço todos os dias, eu simplesmente baixo a cabeça e digo, sim Senhor, para tudo. Eu digo sim para todas as coisas. Eu simplesmente falo, ok, tudo bem, para tudo que me é proposto. Mas quando eu chego no final do dia, eu chego insatisfeito. Porque eu simplesmente percebi e entendi que eu preciso servir e não ser servido. Mas existe um propósito maior sobre todas as coisas, que foi pelo qual Jesus veio para servir e não ser servido. Última parte desse versículo diz assim, e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe como é que você vai ganhar o seu chefe para Jesus? Sabe como você vai ganhar ele para Jesus? Quando ele chegar e perguntar para você, por que você é o melhor funcionário que eu tenho e você não é o meu gerente? Por que você é o primeiro a chegar na empresa? Por que você sempre faz hora extra? Por que você trabalha dia e noite com um sorriso no rosto? E você não tem o melhor salário aqui, por quê? Você vai ganhar o seu reitor da universidade para Jesus quando você simplesmente se destacar e os professores falar, essa pessoa, esse aluno, essa aluna tem as melhores notas de toda a universidade. E as pessoas vão perguntar para você, por que você faz o que você faz? E aí você não vai ser um crente estranho, né? Porque eu vim dar a vida em resgate de muitos. Mas você vai dizer como uma pessoa normal, que nós somos normais. Embora as pessoas achem que não, mas nós somos. Você vai dizer, então chefe, deixa eu falar para você.
é porque eu faço para o Senhor, para Deus primeiro, depois para você. É que na verdade eu não estudo para você, professora, eu estudo para a glória de Deus, porque eu quero honrar o sacrifício dos meus pais de pagar minha universidade, eu quero honrar o meu trabalho, e por isso eu faço o meu melhor, mas eu quero honrar primeiro ao Senhor, e porque honra ao Senhor, quem está perto de mim, respinga essa honra, porque eu vim dar a minha vida, assim como Jesus, em resgate de muitos. Sabe quando essa casa vai estar cheia de pessoas? Quando nós, como comunidade, entendermos que nós estamos aqui para dar nossa vida em resgate por muitos. Eu sei que eu estou falando hoje de uma forma até diferente, estou até meio poético, não é muito meu costume, mas eu quero que você faça parte comigo dessa pregação, que você reaja à palavra de Deus, que você glorifique a Deus quando você entender, cara, essa palavra faz sentido para mim, porque eu não estou falando aquilo que eu penso. E aí eu quero que você não se sinta constrangido em ser confrontado, porque quem está confrontando não sou eu, é a palavra. E da mesma maneira que você foi confrontado, está sendo confrontado, será confrontado, eu já fui confrontado ao longo das últimas semanas com essa palavra. E aí, hoje pela manhã, quando eu acordei, eu viajei a madrugada inteira, estava numa agenda, pregando fora, viajei a madrugada inteira, dormi 3 horas somente, estou aqui pela manhã, diz Deus, obrigado, porque o Senhor me chamou para dar minha vida em resgate de muitos. Obrigado. O Senhor podia chamar tantas pessoas, o Senhor podia fazer tão rápido, pois o Senhor nos criou para relacionamento, Ele nos criou para estar com Ele. Então Ele poderia simplesmente dizer, ei mundo, para aí, para de rodar, para mundo, olhem para mim, eu sou aquilo que vocês procuram. Mas Ele fez de uma forma diferente. Ele disse, eu vou colocar os meus filhos lá na terra, e aqueles que ainda não me conhecem, me conhecerão, porque ao olharem para os meus filhos, eles verão a mim, e porque eles veem os meus filhos, eles veem a mim, porque quem vê a mim, quem olha para mim e vê a minha beleza, não consegue ficar distante. Então quando as pessoas olharem para você, elas precisam se apaixonar por aquilo que você carrega, por aquilo que você transborda. Jesus veio por esse propósito, e eu quero compartilhar com você 3 verdades sobre o serviço de Jesus. E deixa eu te contar um segredo antes. Deus não vai te pedir nada que Ele não tenha pedido antes para Jesus. Deus não vai te pedir nada que Ele já não tenha depositado em você, para que você possa entregar para Ele. É como você chegar num banco para pedir um dinheiro emprestado, e aí você dá o dinheiro para o banco, e você diz para o banco, você me empresta o meu dinheiro? Aí o banco te empresta o dinheiro. Foi isso que Deus fez. Ele depositou em nós sementes da sua essência, e Ele fala, eu preciso que vocês me adorem, eu preciso que vocês me amem. E aí a palavra fala em 1 João 4,19, que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você não está aqui porque você, hoje eu vou dar uma chance para Deus e até vou ir no culto. Não, você só está aqui porque Ele te amou primeiro. Não, eu vou entregar a minha oferta para o Senhor, o meu dízimo. Você só está entregando a sua oferta, o seu dízimo, porque Ele te amou primeiro, Ele te deu seu emprego, te deu saúde, te deu força, senão você não poderia nem trabalhar. Então o Senhor te dá, Ele nos enche, Ele nos infla, nos faz transbordar para que nós possamos então entregar tudo para Ele em adoração. Jesus primeiro Ele morreu, depois Ele disse, façam como eu fiz. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas antes Ele pregou o Evangelho. Primeira coisa, Jesus só serviu como Ele serviu, porque Ele tinha reconhecimento da sua identidade. João 13, abre comigo, eu quero que você abra comigo aí. João 13, a partir do verso 1. Primeiro ponto, primeira verdade sobre o serviço de Jesus é, Ele tinha reconhecimento
da sua identidade. Porque Jesus tinha reconhecimento da sua identidade, ele não tinha medo de servir as pessoas, porque isso não abalava quem ele era, não fazia dele menor do que as pessoas, porque ele sabia quem ele era. Então, quando você serve, o teu funcionário não te faz menor do que ele, simplesmente te faz maior do que ele, porque maior é aquele que serve, é o que a Bíblia fala. A partir do primeiro verso, eu quero ler com você do verso 1 ao 17. Estava próxima a festa da Páscoa, e Jesus sabia que tinha chegado a hora de ele ir embora desse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha sempre amado aqueles que no mundo eram dele, e mostrou a eles o seu amor até o limite. Jesus e os seus discípulos estavam jantando, o diabo já tinha convencido Judas Iscariotes a trair Jesus. O Pai tinha dado a Jesus poder sobre todas as coisas. Jesus sabia disso. Ele também sabia que tinha vindo de Deus e que ia voltar para Deus. Por isso, durante a ceia, Jesus se levantou, tirou a sua túnica e, pegando uma toalha, amarrou na sua cintura. Depois, derramando água numa bacia, começou a lavar os seus pés, a lavar os pés dos seus discípulos, e a enxugá-los com a toalha que ele tinha na sua cintura. Quando chegou a vez de Simão Pedro, ele disse a Jesus: Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde. E Pedro disse: não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus então respondeu: se eu não lavar os teus pés, você não terá mais nada comigo. Quem não serve como Jesus, não tem parte com Ele. Quem não senta à mesa com Jesus, está à mercê do diabo, assim como Judas estava. Eu sei que é forte falar isso, mas se você não tem o prazer de servir, você precisa entender que a sua origem é no serviço. Jesus, ele veio do Pai e ele voltaria para o Pai. Estava voltando para o Pai, mas antes de voltar para o Pai, ele se posiciona para lavar os pés dos discípulos. Deixa eu falar para você, os pés dos discípulos não estavam encaixotados como os seus aí no seu sapatinho maravilhoso, no seu calçadinho. Os discípulos caminhavam dia e noite. As sandálias eram de couro, sem muito acabamento, não era da Arezzo não, irmã, fica tranquila. A sandália de Jesus não era nada, não vendia em qualquer boutique. Os pés dos discípulos eram sujos. Sabe por que eles eram chamados de discípulos? Porque a palavra discípulo ela vem da origem da palavra talmide. Talmide eram meninos que eles eram preparados para serem discípulos ao longo da sua infância. Então esses meninos, quando eles eram chamados para serem discípulos, o que isso quer dizer? Eu vou traduzir para você. Eram meninos que tinham seus mestres, os mestres da lei, os escribas, os doutores da lei, e eles caminhavam pela cidade, ensinando, pregando, orando pela praça pública. E atrás dele andavam alguns meninos em fila. Esses meninos andavam em fila atrás desse homem, desse mestre. E a palavra talmide, a origem dela vem de pó, de poeira, barro. Esses meninos eram chamados de talmidins, porque conforme esse mestre caminhava, para trás levantava poeira. Então esses meninos vinham literalmente atrás, comendo poeiras. Essa é a origem da palavra discípulos. Eu gosto como as coisas no reino estão de cabeça para baixo. Você quer ser o maior? Então sirva a todos. Você quer ser o grande? Você quer ser o mais elevado? Então sirva a todos. Segue comigo aqui no verso 9. Simão Pedro pediu então ao Senhor: então não lave somente os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, me banha. Se para eu ser parte com o Senhor eu preciso entender o serviço, então me mergulha nessa cultura de serviço, me banha, não lava somente os meus pés. Jesus disse: aquele que toma banho só precisa lavar de novo os seus pés,
pois todo o resto do corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus disse que nem todos estavam limpos porque ele sabia que ele queria traí-lo. Foi por isso que ele disse: nem todos vocês estão limpos. Acabando de lavar os pés deles, Jesus vestiu a sua túnica. Olha só, gente, Jesus tira a sua túnica, ele bota na cintura, começa a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino que a água estava limpa no começo. Depois, o último discípulo, se a água não foi trocada, estava um barro. E aí Jesus, com a sua túnica, talvez com o seu, que nós chamaríamos hoje de cachecol, ele começa a secar os pés dos discípulos, a limpar. Não consigo imaginar Jesus terminando a lavagem dos 12, os pés dos... Ei, Jesus lavou os pés de Judas. E ele já sabia que Judas o trairia. Jesus não chegou na vez de Judas: não, você não, filho do capeta. Você não vai lavar seu pé. Eu sei que você vai me trair. Não. A atitude de Judas não mudava o caráter de Jesus. Sabe aquele teu colega de trabalho que te persegue, que está toda hora tentando puxar teu tapete? Começa a constranger ele em serviço. Sabe quando na sua casa ninguém reconhece o que você faz? Faz de forma dobrada, porque a Bíblia diz que o nosso trabalho para o Senhor nunca será vão. Aí Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, ele pega aquela sua túnica, ele não vai colocar para lavar. Jesus, ele pega a sua túnica e ele coloca mais uma vez sobre os seus ombros. Ó, nós temos muito que aprender. Temos muito que aprender sobre servir. Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, pois eu sou. Esse é o verso 13. Se eu, que sou o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. É muito fácil se Jesus entrasse aqui, se posicionasse para que nós pudéssemos lavar os pés. Nós faríamos uma fila para lavar os pés de Jesus. Mas Jesus não manda lavar os pés dele. Ele não diz: assim como eu lavei os pés de vocês, agora vocês lavem os meus pés. O que ele está falando é: assim como eu servi vocês, agora vocês me sirvam. Não é isso que ele está ensinando. O que ele está ensinando é: assim como eu servi a vocês, agora vocês sirvam uns aos outros. Lava o pé do seu marido, da sua esposa, dos teus filhos, do seu pai, da sua mãe, do seu colega, do seu patrão. Lava o pé de todo mundo. Verso 15 diz: eu fiz isto para servir de exemplo para vocês. Assim como eu fiz a vocês, também façam uns aos outros. Digo a verdade a vocês: o servo não é superior ao seu senhor. Todas as vezes que você pensar que você não deve servir, todas as vezes que você pensar, que vier na sua mente o pensamento que você não precisa fazer nada por ninguém, você precisa lembrar: eu não sou maior do que Jesus. E se ele serviu, eu também preciso servir. Assim como o mensageiro não é superior ao que enviou. Se vocês entenderem essas coisas, serão felizes se as praticarem. O que Jesus está falando aqui: aquilo que você precisa para ser feliz, você vai encontrar no serviço. Sabe aquele pedreiro da obra lá do lado da sua casa? Você não vai ver um pedreiro trabalhando lá, espraguejando, quieto, nada. Não. Geralmente pedreiro trabalha cantando, assoviando, e bate a pá, e bate a colher, e o balde já é um tambor. É a alegria do trabalho. Nós nos matamos, vamos para a academia, malhamos, queremos mais saúde, cuidamos da nossa alimentação, comemos isso, não comemos aquilo, blá, blá, blá. Isso é muito bom, não estou falando para você não cuidar da sua saúde, cuida. Mas daí o pedreiro está lá trabalhando dia após dia, o cara vem com o corpo escultural. O que você faz, cara? Ele trabalha e come aquele famoso que nós chamamos, né? Sabe o PF? Prato de pedreiro, aquela... E a alegria do servir. É a alegria do servir.
Entenda que eu não estou falando de um estereótipo agora, pega isso e traga para o seu espírito. Muitas vezes pessoas são encontradas infelizes no seu mundinho, leem a Bíblia, oram, fazem de tudo, mas não conseguem encontrar alegria. Porque ela está como uma ovelha gorda. Vem para a igreja para receber. Vem para a igreja porque eu preciso de um milagre. E se Deus usasse a sua vida para vir para a igreja, para dar e para ser o instrumento nas mãos dele, para entregar um milagre para alguém. E se você fosse usado para chegar para a pessoa ao seu lado e falar: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor manda eu te dizer, eu sinto no meu coração, eu sinto no meu espírito. Pá, pá, você fala. E a pessoa começa a chorar, ela fala: muito obrigado, porque eu vim para receber isso hoje. Aí você dá com aquela sensação, diz: Deus também usa essa mula aqui. Não é só mula de balão, não. As pedras até podem clamar, mas não vai ser por conta do meu silêncio. Deus até pode fazer as lâmpadas, as luminárias cantarem em adoração, mas eu vou estar cantando junto com elas. Eu vou me somar aos anjos para vir para essa casa, para servir ao Senhor e entregar para Ele uma adoração, como se fosse meu último fôlego de vida. Se você chegasse aqui com um coração de servo, talvez você entendesse: eu vou para a igreja, mas eu não posso ir sozinho, eu preciso levar alguém comigo. Aquilo que eu estou bebendo, da água limpa que eu estou bebendo, eu preciso que pessoas possam perceber que está disponível para tudo, porque é uma fonte inesgotável. O serviço de Jesus não abalou o seu propósito, pois ele estava firmado em sua identidade. Jesus não era menos que alguém, porque ele começou a lavar os pés, não. Ele continuava sendo Jesus, ele continuava sendo o Filho de Deus. Mas ele se colocou: Senhor, você vai lavar os meus pés? Pedro, Simão, se você entendesse o que eu estou fazendo, se você entendesse a minha essência, se você entendesse quem eu sou, você se colocaria do mesmo lugar do que eu. Então Jesus tinha certeza da sua identidade. Não importava nem mesmo a morte para Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava servindo porque ele veio do Pai. E ele estava o quê? Voltando para o Pai. Ei, olha para mim aqui. Como é que Jesus ia voltar para o Pai? Somente depois da morte da cruz. Então ele não tinha medo da morte. Por quê? Porque a morte não era o fim de Jesus. A morte era o início do retorno de volta para casa. Eu vim do Pai, Jesus disse, e eu vou voltar para o Pai. Sabe qual é a sua origem? É o Pai, é o céu, você veio de lá. Sabe para onde você vai voltar? Você vai voltar para o Pai. O processo aqui é um serviço ao reino. E eu não estou convidando você para vir próximo domingo, uniformizado de voluntário e estar aqui servindo. Não é isso. Eu quero que você sirva lá fora, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Começa na sua casa. Começa a servir na sua casa. Da mesma maneira que Jesus serviu, Ele espera que nós também o sirvamos. Olha o que diz Gálatas 5,13 aqui. Porque vós, irmãos, fossem chamados para a liberdade. Você tem a liberdade de não servir. A palavra diz que nós somos escravos de orelha furada. Sabe o que é isso? Escravo, ele servia o seu senhor, ele era vendido para o seu senhor. Ele ficava anos servindo para o seu senhor. Anos servindo. Depois de anos servindo, ele tinha a liberdade. Olha, aquilo que eu paguei por você, tantas moedas que eu paguei para você, você está livre agora, você pode ir embora. Aí o escravo dizia o quê? Não, meu senhor, eu sei que eu já paguei pelo meu serviço, eu já servi por aquilo que eu valia, mas eu não quero ir embora, eu quero ficar, eu quero continuar servindo você. O que esse escravo fazia? Ele chegava para o seu senhor e falava: eu quero ficar. E aí, como um sinal de agora voluntariado, de serviço voluntário, aquele escravo tinha sua orelha furada. Todo escravo que tinha sua orelha furada, ele tinha dentro dele a liberdade, mas ele servia porque era prazer.
Você tem a oportunidade de viver como você quiser, para os seus próprios prazeres, para os seus próprios deleites, fazer o que você quiser. Deus não precisa do nosso serviço, é um privilégio servir a Deus. Ele não precisa que você venha, que você traga pessoas, Ele não precisa que você entregue o seu dinheiro, Ele não precisa que você fale do amor dEle, Ele não precisa de nada disso. Agora nós precisamos entender que é um serviço honroso ser voluntário, servir a Deus. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Ele está falando, olha, vocês são livres, mas não usa essa liberdade para fazer bobagem, não. Não usa da sua liberdade para fazer besteira. É o que Paulo está falando aos Gálatas. E ele termina dizendo esse versículo, mas servi-vos uns aos outros por amor. Não importa o que as pessoas pensam ao teu respeito, você precisa saber quem você é. Não busca a aprovação de homens. Procure ser reconhecido no mundo espiritual e por Deus. Sempre que você fizer algo para alguém, quando você espera desse alguém um muito obrigado, você espera a gratidão dessa pessoa, você espera algo em troca, a Bíblia diz que a sua glória já está nisso. É como os fariseus, eles iam para as praças, começavam a orar de mãos erguidas, e as pessoas vinham, olha esse homem, um homem temente a Deus, um homem honroso, um profeta, olha esse homem. Aí Jesus diz, querem ser como eles? Que oram em praças públicas? Toda a sua glória está simplesmente no elogio. Aí Jesus fala, mas você que quer ser realmente honrado por Deus, faz em secreto, que o teu pai que te vê em secreto, te honrará em público. Olha como o reino de Deus é de cabeça para baixo. Você quer ser o maior? Se coloca como menor. Você quer ser o primeiro? Então vai para o final da fila. Você quer ser servido? Sirva. Se você quiser ser o maior, então sirva a todos. Se você tem uma pretensão de crescimento na sua empresa, seja o que maior serve. Se você tem uma pretensão de ser um profissional de sucesso, use o teu serviço para a glória de Deus. Segunda coisa que Jesus tinha era uma obediência radical. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. João 14:31. Jesus está falando o quê? É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço o que o Pai me ordenou. É medíocre você pensar que você faz algo aqui para o pastor, que você faz para a igreja. Todas as vezes que você acordar e pensar que você vem servir a igreja, a instituição, o pastor, conselho, nem venha. Coloca a sua melhor roupa e vem. Aí, não precisa vir de voluntário. Todas as vezes que você servir na sua empresa e você se colocar numa posição de, eu vou fazer isso aqui, porque o meu chefe vai perceber, vai chegar nele e aí ele vai me reconhecer. Não faça. É medíocre. É pequeno demais. Isso é só a metade da montanha. Medíocre é médio, ocre é montanha, medíocre. Você pode subir até o topo da montanha. Então quando você chega na metade da montanha e você pensa, já estou alto o suficiente, esse é o caminho do seu fracasso. Faça para o Senhor. Ordenou, Jesus disse aqui, que o Pai me ordenou, não existe espaço para democracia no reino de Deus. A vontade que precisa ser feita é a vontade do Rei, não é sobre o que você quer. Se a pregação aqui não é boa para você, fica tranquilo, cara. Não é para você, é para o Senhor. O que eu faço aqui não é para você, não é nem para mim mesmo, é para o Senhor. Se a banda não te agrada, fica tranquilo, o louvor não é para você, nós louvamos ao Senhor aqui. Se os voluntários não te receberam como você esperava, fica tranquilo, os voluntários fazem para o Senhor, isso respinga em nós. Jesus disse, eu não faço nada que o meu Pai não me ordenou. Então quando Deus nos chamou, Ele nos gerou para o serviço, ou você faz parte daquilo que Deus te chamou para fazer, ou você não faz parte. Ah, eu quero ir, mas é do meu jeito. Deus está dizendo para você, você não vai.
Os pais aqui vão entender o que eu estou falando. Pai, eu não quero comer. Tudo bem, mas come. Eu não estou com fome. Tudo bem, filho, não está com fome, mas come. Mãe, não quero feijão. Tá bom, filho, a mãe sabe que você não quer feijão, mas come feijão. Não tem espaço. Eu não gosto, mãe, desse bife de fígado aqui. Tudo bem, mas come. Também não gosto. Mãe, eu não gosto de cebola. Pois é, filho, cebola faz bom para os olhos. Nunca vi disso, né? Tudo faz bom para os olhos. Tudo na vida, tudo é bom para os olhos. Porque não tem espaço. Porque quem chegou depois segue a ordem da casa. Imagina o pai: filho, o que você quer? Como você acha que tem que ser? Que hora que é o almoço? Que hora você quer ver TV? Que hora você quer acessar suas telas aí, seu smartphone? Que hora? Como é que você quer, filho? Fala o que o pai faz para você. Isso é caminho de fracasso. O pai vai servindo, o pai vai dando, o pai dá aquele docinho depois do almoço, o pai dá aquele iogurte, tá bom, come agora. Aquele biscoito, o pai fala, tá bom, o pai vai sacrificar e o pai vai dar o que você quer. Mas chega um momento que o pai vai falar. O bom pai, não, você pensa que isso é bom para você, mas eu que sou seu pai, eu sei. Eu que sou sua mãe, eu sei o que é bom para você. Você não vai ganhar isso agora. Espera. Não sei na sua casa. Na minha casa não tem democracia com as crianças, não. É o que eu e a Fernanda, que a gente decide, é o que eles seguem. Eu não quero. Pois é, você não quer, mas é o que é preciso, vai fazer. Não é democrático. O reino de Deus não é democrático. Nossa visão até pode chegar no céu, mas você está aqui, porque Deus te colocou nessa terra, para trazer o céu na terra. Assim na terra como é no céu. Você até pode agora, chegou na igreja, nossa, entreguei minha vida para Jesus, estou desfrutando de graça e agora eu fico cantando o tempo todo, Maranata, vem Senhor Jesus, me resgata, me leva embora. Essa é a nossa vontade, a nossa visão de futuro. Mas a nossa missão é trazer o céu na terra. Você está aqui como embaixador do reino de Deus. E onde você está, a realidade que impera não é do mundo à sua volta, mas é a realidade do reino de Deus. Você pode chegar lá em Brasília, onde tem a Rua das Embaixadas, e você vai entrar lá na Embaixada dos Estados Unidos. E você vai tentar dar aquele jeitinho brasileiro, porque, afinal, tudo é possível. Você vai ser preso. E aí você pensa, tudo bem, já que eu vou ser preso, qual é a delegacia que eu vou aqui? Não, você não tem delegacia, filho. Você vai ficar preso na embaixada. Por quê? Porque dentro da embaixada dos Estados Unidos, as leis que imperam é as leis da América do Norte, dos Estados Unidos. Qualquer embaixada é assim. Quem entende que é embaixador do reino de Deus? Se você não sabia, estou te falando hoje. Deus não colocou você na terra para sobreviver. Se vingar, vingou. Vai. Te vira aí na terra. Não foi para isso. Você é um pequeno rei. Você é um embaixador do reino de Deus aqui nessa terra. E você existe para a glória de Deus. E por fim, o que Jesus tinha no seu serviço era um acesso total. Sempre que Jesus precisava ministrar cura sobre alguém, ele levantava sua mão, pegava a cura no reino de Deus e entregava para a pessoa. Quando chegava o cego gritando, Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele chega diante do cego, ele ergue a sua mão, pega a compaixão, se enche dela e cura o cego. Estou falando de forma espiritual. Por quê? Tudo aquilo que você precisa para o seu dia a dia não está no mundo natural, está no mundo espiritual, nas regiões celestes, no reino de Deus. Sabe o milagre que você precisa? Sabe a venda que você precisa fazer? Sabe o negócio que você precisa fechar? Sabe a promoção que você está buscando? Sabe a bolsa da faculdade? Não está na tua capacidade de estudo, está no reino de Deus. Já é real para você, mas você precisa trazer a existência no mundo espiritual, para que possa se manifestar no mundo natural.
Jesus tinha esse acesso total. E Ele nos deu esse acesso. Jesus não nos colocou para servir. Vai para a guerra, mas vai assim mesmo, de corpo vazio. Vai, te vira. Sem uma espada, sem um escudo. Não. Ele nos muniu de armas necessárias para enfrentar uma guerra espiritual. Ele nos encheu, nos preparou. Gênesis 1, 26 a 28, tem o propósito pelo qual eu e você nascemos. Olha só, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Para você entender, Deus criou apenas o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. O resto de toda a criação é para o nosso serviço. Então toda ideologia, todo ativismo, tudo que não aponta para Jesus é pecado. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Sabe o que é isso aqui? Se chama mandato cultural. O que é um mandato cultural? É quando você chega numa cidade, você começa a perceber que existe uma cultura pré-estabelecida. Começa a pensar, você que é de Florianópolis, nascido e criado aqui, ou que mora aqui há muitos anos, quanta coisa que você não fazia que hoje você já faz. Você que chegou agora na cidade, quanta coisa que é contra a sua cultura. Uma das coisas que mais me choca nessa cidade é que domingo pela manhã você não encontra uma padaria aberta para comprar um pão. Cara, qual padaria que fecha domingo pela manhã? Mas fecha. Aqui na frente tem um restaurante, Deus abençoe, faça prosperar, faça multiplicar. Mas se você quiser sair daqui da igreja agora para atravessar a rua e almoçar, o restaurante está fechado meio-dia. Cara, quem que fecha o restaurante domingo meio-dia? Mas é cultura. É cultural. Eu vim de São Paulo, onde São Paulo, se você quisesse 3 da manhã sair na cidade e cortar seu cabelo, você encontra uma barbearia aberta. Sério, cara? Tá lá o barbeiro te esperando. Estou saindo agora, depois do culto, meia-noite. O culto hoje, o culto passou dos limites. Estou saindo meia-noite do culto. O que a gente vai comer? Pizza, sushi, churrasco, pastel, padaria. Tudo 24 horas. Não estou dizendo que o que é certo e o que é errado. Estou falando de culturas diferentes. E o mandato cultural nós temos uma cultura que já foi pré-estabelecida por Deus. E essa cultura é para servir a cidade, para servir as pessoas à nossa volta. Tudo que você precisa, Ele já te entregou. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: fica de pé no seu lugar. Estou terminando com isso. Presta atenção em mim aqui. Fica de pé, mas não perca o raciocínio aqui. Fica comigo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. O que Jesus está falando aqui aquilo que eu fiz nesses últimos 3 anos da minha vida, vocês agora vão e façam pelo mundo. Mas Senhor, o que eu vou precisar? Eu não consigo. Eu fico imaginando o pavor dos discípulos. O Senhor vai voltar para o céu e nós vamos ficar aqui agora com essa guerra, vamos ficar aqui agora com esse negócio, com a incumbência de espalhar o teu reino. Fiquem tranquilos. Todo poder é Espírito Santo. Autoridade, poder dunamis, foi me dado nos céus e na terra. E eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Jesus está falando? Eu vou subir ao Pai, mas quando eu chegar lá, eu vou mandar sobre vocês o meu Espírito.
e o Espírito será sobre toda a carne. Tudo aquilo que você precisa para amanhã, para começar mais uma semana, está debaixo da autoridade do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito, diz a palavra, enchei-vos. Conforme eu vou caminhando, conforme meu carro vai andando, o combustível vai gastando. E conforme gasto o meu combustível, eu preciso chegar no posto e reabastecer. A sua vida espiritual não é diferente. Conforme você vai lutando, você vai enfrentando as mazelas desse dia, desse mundo, esse mundo caído. Seria tão mais fácil se Deus simplesmente nos fizesse andar em um mar de rosas. Mas Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Então, aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está encontrando, ei, deixa eu falar para você, não é somente a sua guerra, é o mundo caído à sua volta. Então, quando vê o problema, quando você vê a violência, quando você vê o abuso, quando você vê aquilo que é errado, não é sobre você, sabe por quê? Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. É como se você estivesse caminhando por uma guerra, corpos caindo à sua volta, e você ileso. Esta é a realidade para quem está no reino de Deus. Ninguém conseguiu aquele problema, ninguém resolveu, você vai lá e resolve. Ninguém conseguiu a bolsa, você consegue. Ninguém passou no vestibular, ninguém conseguiu o mestrado, você consegue. Porque você não é todo mundo, já dizia sua mãe. Você não é igual a todo mundo. Mas todo mundo precisa ser igual a você. Todo mundo precisa ser igual a nós. O propósito de liderar não mudou, está desde o princípio. Foi largado em Gênesis, no mandato cultural, foi liberado sobre nós. Jesus nos incumbiu a fazer isso. O mandato cultural não mudou. O propósito de Deus para mim e para você é que você lidere o mundo. Mas não esqueça que liderança é servir. E disse-lhes, está escrito: e assim convinha que Cristo compadecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Sabe aquilo que nós estamos vendo aqui? Sabe aquilo que está recebendo nessa casa? Existe uma palavra: vá e pregue por todo mundo. Vá e entregue essa mensagem de amor, essa mensagem do reino por todo mundo. Mas olha o que diz a palavra: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual é a promessa do Pai? Lembra que nós falamos aqui? Qual é a promessa de Deus? É o Espírito Santo sobre nós. E Ele fala: vocês vão por todo mundo agora pregar o Evangelho a toda criatura. Vocês vão mudar o mundo. Você vai virar o mundo de cabeça para baixo. Você vai mudar o mundo dos negócios. Você vai mudar o mundo do marketing. Você vai mudar o mundo quesito família. Você vai mudar. Mas ficai, pois, em Jerusalém, até que. O segredo está no até que. Até que o quê? Até que do alto sejais revestidos de poder. A sua vida, quando ela é trilhada, quando ela é caminhada, sem estar cheio do Espírito Santo, você está à mercê do fracasso. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Assim como Jesus veio para pregar e resgatar a vida de muitos, Ele nos comissionou a resgatar pessoas. Antes de você ir para a entrevista de emprego, revista-se de poder. Antes de você começar o seu dia, revista-se de poder. Antes de você sair hoje pela manhã dessa porta aqui, o meu encorajamento para você agora é: revista-se de poder. Feche seus olhos onde você está.